da inamovibilidade e da remoção. Artigo 34. Os membros da Defensoria Pública da União são inamovíveis, salvo se apenados com remoção compulsória na forma desta lei complementar. Artigo 35. A remoção será feita a pedido ou por permuta, sempre entre membros da mesma categoria da carreira. Artigo 36. A remoção compulsória somente será aplicada com prévio parecer do Conselho Superior, assegurada ampla defesa em processo administrativo disciplinar. Artigo 37. A remoção a pedido far-se-á mediante requerimento ao defensor público geral nos 15 dias seguintes à publicação, no Diário Oficial, do aviso de existência de vaga. Parágrafo 1º. Findo o prazo fixado no caput deste artigo e havendo mais de um candidato à remoção, será removido o mais antigo na categoria e, ocorrendo empate, sucessivamente o mais antigo na carreira, no serviço público da União, no serviço público em geral, o mais idoso e o mais bem classificado no concurso para ingresso na Defensoria Pública. Parágrafo 2º. A remoção precederá o preenchimento da vaga por promoção. Artigo 38. Quando por permuta, a remoção será concedida mediante requerimento do interessado, atendida a conveniência do serviço e observada a ordem de antiguidade na carreira. Capítulo 4. Dos direitos, das garantias e das prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União. Seção 1. Da remuneração. Artigo 39. A lei cabe fixar a remuneração dos cargos da carreira da Defensoria Pública da União, observado o disposto no artigo 135 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Os membros da Defensoria Pública da União têm os direitos assegurados pela Lei 8.112 e nesta lei complementar. Inciso 1º, revogado. Inciso 3º, 4º, 5º e 6º, revogado. Seção 2. Das férias e do afastamento. Artigo 41. As férias dos membros da Defensoria Pública da União serão concedidas pelas chefias a que estiverem subordinadas. Artigo 42. O afastamento, para estudo ou missão no interesse da Defensoria Pública da União, será autorizado pelo Defensor Público Geral. Parágrafo 1º. O afastamento de que trata este artigo somente será concedido pelo Defensor Público Geral, após o estágio probatório e pelo prazo máximo de 2 anos. Parágrafo 2º. Quando o interesse público o exigir, o afastamento poderá ser interrompido a juízo do Defensor Público Geral. Artigo 42-A. É assegurado o direito de afastamento para exercício de mandato em entidade de classe de âmbito nacional, de maior representatividade, sem prejuízo dos vencimentos, vantagens ou qualquer direito inerente ao cargo. Parágrafo 1º. O afastamento será concedido ao presidente da entidade de classe e terá duração igual à do mandato, devendo ser prorrogado no caso de reeleição. Parágrafo 2º. O afastamento para exercício de mandato será contado como tempo de serviço para todos os efeitos legais. Seção 3. Das garantias e das prerrogativas. Artigo 43. São garantias dos membros da Defensoria Pública da União. Inciso 1. A independência funcional no desempenho de suas atribuições. Inciso 2. A inamovibilidade. Inciso 3. A irredutibilidade de vencimentos. Inciso 4. A estabilidade. Artigo 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União.
Inciso 1. Receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista à intimação pessoal, em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos. Inciso 2. Não ser preso, senão por ordem judicial escrita, salvo em flagrante, caso em que a autoridade fará imediata comunicação ao defensor público geral. Inciso 3. Ser recolhido à prisão especial ou à sala especial do Estado-Maior, com direito à privacidade e após sentença condenatória transitada em julgado. Ser recolhido em dependência separada no estabelecimento em que tiver de ser cumprida a pena. Inciso 4. Usar vestes talares e as insígnias privativas da Defensoria Pública. Inciso 6. Ter vista pessoal dos processos fora dos cartórios e secretarias, ressalvadas as vedações legais. Inciso 7. Comunicar-se pessoal e reservadamente com seus assistidos, ainda quando esses se acharem presos ou detidos, mesmo incomunicáveis, tendo livre ingresso em estabelecimentos policiais, prisionais e de internação coletiva, independentemente de prévio agendamento. Inciso 8. Examinar, em qualquer repartição pública, autos de flagrantes, inquéritos e processos, assegurada a obtenção de cópias e podendo tomar apontamentos. Inciso 9. Manifestar-se em autos administrativos ou judiciais por meio de cota. Inciso 10. Requisitar de autoridade pública e de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições. Inciso 11. Representar a parte em feito administrativo ou judicial, independentemente de mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais. Inciso 12. Deixar de patrocinar ação quando ela for manifestadamente incabível, inconveniente aos interesses da parte sob seu patrocínio, comunicando o fato ao defensor público geral, com as razões de seu proceder. Inciso 13. Ter o mesmo tratamento reservado aos magistrados e demais titulares dos cargos das funções essenciais da Justiça. Inciso 14. Ser ouvido como testemunha em qualquer processo ou procedimento, em dia, hora e local, previamente ajustados com autoridade competente. Parágrafo único. Quando no curso de investigação policial houver indício de prática de infração penal por membro da Defensoria Pública da União, a autoridade policial, civil ou militar comunicará imediatamente o fato ao defensor público geral, que designará membro da Defensoria Pública para acompanhar a apuração.